Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou na segunda-feira, ou seja, ontem, dia 12 de agosto, a 18ª e antepenúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando para você que, ao contrário da Série A e da Série B, que tem 20 times e é turno e retorno, na Série C você também tem 20 times, mas é só turno. 19 rodadas. Terminou, né, a 17ª. Então, por tudo isso, olha a importância das duas últimas rodadas. A gente tinha 4 clubes já classificados para os 2 quadrangulares da próxima fase. Botafogo, o Belo, lá da Paraíba, de João Pessoa, o Atlético de São João del Rei, lá de Minas Gerais, a Ferroviária de Araraquara, aqui de São Paulo, e o São Bernardo, também aqui do Grande ABC, em São Paulo. Os 4 já estavam classificados, entraram em campo classificados. Quem se classificou o quinto foi o Volta Redonda, que empatou fora de casa e confirmou a 5ª vaga. Faltam 3 vagas nas 2 últimas rodadas, hein? E olha, o Ipiranga e o Londrina continuam dentro do G8. Ipiranga é o 6º, o Londrina é o 7º. A novidade no G8 é o Figueirense. Ele empatou em casa, mas foi para a 8ª colocação porque o Remo perdeu do Confiança lá em Aracaju. Então o Figueirense voltou e o Remo saiu. Mas o Figueirense tem 23 e o Remo tem 22. Faltam 6 pontos em disputa. 22 também tem o Náutico. O Náutico que venceu o Belo, o líder Botafogo. E com 22 voltou a sonhar firme. Mesma coisa do Tombense, que perdeu em casa para o CSA, mas tem 22 pontos, ou seja, Figueira 23, Remo 22, Náutico 22, Tombense 22, estão brigando pela última vaga. Acredito que o Londrina e o Ipiranga, aí já é bem mais difícil, né? Fica bem mais difícil. Enfim, Confiança, Floresta, ABC e CSA tem 19. Eles podem até sonhar lá em cima, mas tem que se preocupar também lá embaixo, porque estão 3 pontos na zona do rebaixamento. Caxias tem 18, tá, é o primeiro fora. Na zona do rebaixamento, Sampaio continua lá com 16, situação desesperadora. Aparecidense continua lá com 16, também desesperadora. Ferroviário em reta de caída e o São José já caiu. Enfim, tudo isso para você. Na briga pela artilharia, vocês lembram que o Ítalo Carvalho do Volta Redonda foi vendido para a Coreia do Sul e com 8 gols parou de disputar. Nesta semana, o Jonatas, artilheiro com 9 do Atlético, foi negociado com o América Mineiro. Ele vai jogar a Série B. Então o Jonatas também foi embora. Agora restaram o Paulo Sérgio com 9, o Kaique de São Bernardo, Paulo Sérgio do Náutico, Kaique de São Bernardo com 8, Thiago Marques do CSA com 8. A briga está começando a ficar em outras mãos, já que o Ítalo e o Jonatas não jogam mais a Série C. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, hein? Cada novo vídeo você vai sendo avisado. Série B, Série C, Série D, Copa Paulista, a Bezinha do Campeonato Paulista, a 5ª divisão, chamada de Sub-23 pela Federação Paulista. Enfim, tudo para você, esmiuçando detalhe por detalhe, jogo por jogo, briga por artilharia, sobe e desce na tabela, tudo para você. Certo? Vamos começar então com o Belo, o Botafogo com 35 pontos. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Do G8, os 8 primeiros colocados, ninguém venceu. Olha como o campeonato está equilibrado. Ninguém venceu. A começar pelo líder Botafogo, que foi jogar com o Náutico, que era tudo ou nada, lá dos aflitos, lá em Recife, e perdeu por 2-0, gols do Marco Antônio e do Gustavo Maia. Para o Belo, como ninguém venceu no G8, não pegou nada, ele é o primeiro colocado com 35, mas o Náutico subiu uma posição, agora é o 10º com 22, a 1 do Figueirense, a 1 e a 4 do Londrina. A 4 do Londrina. Ele só pode alcançar o Ipiranga nos 28 pontos, mas aí já é uma coisa mais difícil, né? Mas enfim, o Náutico tá vivo. O Atlético de Minas Gerais foi jogar com a Ferroviária em Araraquara. A Ferroviária é a única invicta da competição. E olha, empate em 1-1 e o Atlético foi empatar no finalzinho. A Ferroviária foi melhor em campo no primeiro tempo. O Juninho, camisa 10, fez um golaço. Pegou pela direita aqui, driblou, daí deu um tapa de canhota, um golaço. Ferroviária criou, o Carlão teve 2 oportunidades, enfim. Chegou o segundo tempo, o jogo ficou mais lá e cá, mais lá e cá. O Ferroviária perdeu um gol incrível na reta final do jogo. No contra-ataque, o Denilson, que tinha entrado no lugar do Neto Costa, deu um tapinha por cima do goleiro
e fez um golaço aos 47 do segundo tempo. Bom, empate, a Ferroviária é a rainha do empate, a Ferroviária é a única invicta da competição, o Atlético segue em segundo com 34 pontos, a 1 do líder Botafogo, e a Ferroviária agora é a terceira colocada com 33, hein? Botafogo 35, Atlético 34, Ferroviária 33, olha que disputa. E 32 tem o São Bernardo, que perdeu a chance de igualar o Botafogo ao escalar um time mais para reserva, para jogar com o rebaixado São José lá em Porto Alegre e tomou de 3-0. Nossa, que vexame. O Ricardo Catalá admitiu que ele fez besteira de escalar time reserva. Agora os modernos falam time alternativo. Time reserva, rapaz. E aí, cara, tem um ou outro titular, aí o time ficou horroroso. O São José, mesmo rebaixado, meteu 3-0. Gianluca, João Ramos contra e Rafael Carrillo. Um belo gol, aliás. 3-0 contundente, mas com 9 pontos, último colocado, 20º, caiu o São José, sem chance nenhuma. O São Bernardo caiu uma posição, agora ele é o quarto com 32. Botafogo 35, Atlético 34, Ferroviária 33 e ele 32. O quinto e o novo integrante do grupo que já se classificou, classificando nesse final de semana, foi o Volta Redonda, que empatou fora de casa 1-1 com a Aparecidense lá em Aparecida de Goiânia. E olha, Lucas Souza de cabeça aos 10 do primeiro tempo fez 1-0. O Volta Redonda, assim como a Ferroviária, também criou. Quem não faz, toma. O Rubens no segundo tempo empatou e aí o jogo ficou igual. Mas esse empate de 1-1 não foi bom para a Aparecidense, não. Para o Volta Redonda, o quinto com 31, o Volta Redonda classificou. 5 já classificados para os quadrangulares. Nos quadrangulares, primeiro, quarto, sétimo e oitavo se enfrentarão. Segundo, terceiro, quinto e sexto se enfrentarão no outro quadrangular e de volta. E aí os dois primeiros sobem e os primeiros colocados de cada grupo disputam o título. É isso. Mas o Volta Redonda se classificou, 31 pontos, e a Aparecidense continua na 18ª colocação com 16. 16. Situação complicada da Aparecidense, hein? No G6, o Ipiranga estava vencendo por 2-0 ontem, né, na segunda-feira à noite, e estava se classificando. Chegando 30 pontos, estava se classificando. Fez 2-0 no Floresta, lá no PV, em Fortaleza. Caio Melo e Anderson Shoa. Mas o Floresta, com o Lohan e com o Bismarck, já nos 42 do segundo tempo, foi lá e buscou o empate. Com o empate, impediu a classificação antecipada do Ipiranga, é o sexto com 28, continua na sexta colocação. E o Floresta fez mais um pontinho, é o 13º com 19, está se afastando da zona do rebaixamento, está respirando cada vez mais aliviado e dá até para sonhar difícil. Vai dar até para sonhar com, quem sabe, uma classificação, né? Eu não acredito, mas já está no meio da tabela, isso que é mais importante. O Londrina, eu trabalhei nesse jogo também do Londrina na Zap Sport, jogou com o Figueirense. Jogou com o Figueirense em Floripa. E o jogo foi ruim, fraco tecnicamente, poucas chances claras de gol, e o 0-0 acabou representando o que foi o jogo. Para o Londrina, maravilha, ponto fora de casa, 26 pontos, segue na 7ª colocação, a 4 do 9º colocado, caminha para, se vencer a próxima rodada, está classificado. Esse é o detalhe. E para o Figueirense, que poderia ser ruim, ele contou com a derrota do Remo e subiu a 8ª colocação com 23. Então o Figueira voltou para o G8 e, na teoria e na prática, agora ele vai ter que mostrar, na teoria ele só depende dele. Se vencer os 2 próximos jogos, tanto faz quanto tanto fez, se classifica. Né? Ficou numa situação boa, porque o Remo, que era o 8º colocado, pela primeira vez na rodada passada, ele entrou no G8. Festejou, foi jogar com confiança em Aracaju. Eu vi nos melhores momentos, na Zap, a gente tem o Magazine da Série C. Magazine da Série C é os melhores momentos dos 10 jogos da Série C, que amanhã no YouTube da Zap você já acompanha. Programa de 1 hora com os melhores momentos, todos os jogos. O Remo foi muito prejudicado pela arbitragem, muito. Primeiro, eu acho que o pênalti que o André Lima fez 1-0, gol do André Lima, né, o único gol da partida foi 1-0 por Confiança, eu acho que não foi. Teve um gol mal anulado, não estava impedido, ou estava 0-0 o jogo o Remo. E depois, no finalzinho, teve um pênalti, para mim, escandaloso para o Remo, enfim. A arbitragem foi um terror. CBF, é uma vergonha a Série C não ter, na primeira fase, o VAR. É uma várzea, porque os árbitros, vocês colocam os piores,
são ruins, vocês testam a mediocridade, mas enfim, confiança não tem nada a ver com isso. Ganhou por 1-0, e aí ele saiu ali daquele sufoco da zona do rebaixamento, subiu 2 posições, é o 12º com 19, dá até para sonhar com classificação, mas eu acho mesmo que tem que pensar em não cair, está de bom tamanho, certo? E para o Remo ele caiu para a 9ª colocação com 22, saiu do G8, mas ainda está na briga forte. Ele com 22, o Náutico que eu falei com 22, e aparece o Tombense com 22, o Tombense foi jogar em casa, com esses resultados que eu falei para você, bastava vencer o CSA. E o Tombense perdeu do CSA por 1-0, gol do Robinho aos 38 do segundo tempo, CSA respirou aliviado, saiu da zona do rebaixamento, daquele sufoco da zona do rebaixamento, com 19 pontos foi para a 15ª colocação, só depende dele para não cair, dá para sonhar também, como eu falei dos outros, com 19, lá no G8, mas como é difícil, o importante é não cair, acho que por todas as lambanças, inúmeras contratações, troca de treinador, já está de bom tamanho para o CSA. Eu penso assim e respeito quem pensa ao contrário, certo? Então vamos lá, o CSA com 19, e o Tombense, que se vence vai a 25 e pega o lugar do Figueira, ficou na 11ª colocação com 22 pontos. Tá na briga, mas situação complicada, hein? Confiança 12º com 19, o Floresta tem 19, e aí aparece o ABC com 19 também. O ABC que também perdeu a chance de poder colar lá dentro do G8. Por quê? Ele vencia por 2-0 o Sampaio lá no Maranhão, gols dos Matheus Rocha. Não, vencia por 1-0. O Matheus Rocha fez 1-0. Aí o Sampaio virou o jogo com o Nadson de cabeça e o Bruno Baio. Virou o jogo. Mas no finalzinho, o Jackson cobrando o pênalti. Olha, Varela, você tem que ser expulso. Expulso do Sampaio. Oh, jogaram uma bola lá na área, não tinha nada. Ele foi lá e meteu a mão na bola, cara. Que isso? Que isso? As pessoas ficam até pensando mal de você, rapaz. Uma mão na bola estúpida. Pênalti que o Jacques foi lá e empatou. Empatou, o ABC foi lá, fez um pontinho, 19, caiu uma posição, mas é o 14º, tá com 3 longe da zona do rebaixamento, tranquilo, e o Sampaio com 16. Veja, Varela, se vence, saía, podia sair, né? Mas empatou, continua na zona do rebaixamento com 16. Quem tá ali, firme e forte, na primeira posição, fora da zona do rebaixamento, é o Caxias. O Caxias que, olha, venceu mais uma e venceu o Ferroviário, que está quase rebaixado. Venceu o Ferroviário, fez 1-0, num gol contra do Thiago Coelho, goleiro do Caxias, porque o atacante chutou, a bola bateu na trave, o goleiro foi, bateu nele, ele tentou pegar, colocou a bola para dentro. 1-0 pro Caxias. Mas o Felipe Tontini saiu do banco de reservas, no segundo tempo, primeira bola que ele pegou, 1-1. Depois, de fora da área, um tapaça na bola bonito, Tontini saiu do banco para dar vitória e olha, e deixar o Caxias fora da zona do rebaixamento com 18 pontos. Sensacional. O Ferroviário com 14, veja, faltam 2 rodadas. Se ele somar os 2 pontos, ele faz 6 e faz 20. Ainda ele tem esperança, mas a situação ficou cada vez mais feia, hein? Porque o Sampaio Correia tem 16, Aparecidense tem 16, zona de rebaixamento, Ferroviário 14 e o São José 9 já caiu. Vamos finalizar nosso vídeo, então, falando do quê? Da próxima rodada. Próxima rodada começa sábado, Náutico e Ferroviário. Se o Náutico vencer, ele pode até terminar a rodada já no G8. Pode até terminar a rodada no G8. De qualquer maneira, mesmo que provisório ele vencer, ele pega. E o Ferroviário, se perder, dependendo da combinação de resultados, ele cai. Se vencer, ainda ele leva a briga para a última rodada. 17 horas de sábado também tem Remo e Londrina. Olha que jogão. O Remo tem 22, é o primeiro fora. O Londrina tem 26, está dentro. Se o Remo vencer, no mínimo, ele dorme na zona do G8. No mínimo. E aí continua tentando secar os seus concorrentes. Mas o Londrina, se vencer, está classificado. Olha que jogo interessantíssimo. Esse jogo eu vou trabalhar na Zap, hein? Vou trabalhar na Zap. Acompanhe que vale a pena. Bom, 19h30, Floresta e Atlético. Floresta brigando para não cair. Se vencer, dá até para sonhar, dependendo da combinação de resultados na última rodada em se classificar, né? E o Atlético é o segundo colocado, está tentando roubar a liderança do Belo. É isso. 19h30 do sábado, Ipiranga venceu em casa o Sampaio e se classifica. Se classifica. Mas o Sampaio, que está na zona do rebaixamento, precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Jogo interessante também, hein? Domingo, 16h30,
Caxias com 18 pontos, enfrentando o ABC com 19. O Caxias, se vencer, ele passa o ABC e praticamente sela que não cai mais. Mas o ABC briga pela mesma coisa, o que é sempre muito importante. 16h30 também, Figueirense e São José. Olha o Figueira aí. Figueira vai pegar o rebaixado São José em casa. Se vencer, ele continua no G8. Olha que vantagem, vai pegar o rebaixado, hein? 19 horas de domingo, Confiança e São Bernardo. O Confiança ainda sonha, mas quer se afastar da zona do rebaixamento. O São Bernardo, que hoje é o quarto colocado, quer de repente encostar ali nos primeiros para na última rodada brigar até pela liderança. 19 horas de domingo também, Aparecidense dentro da zona do rebaixamento, desesperadora pegando o CSA. A Aparecidense tem 16, o CSA tem 19. Ou seja, a oportunidade da Aparecidense mostrar para sua torcida que pode escapar do rebaixamento. Mas se perder, dependendo dos resultados, pode cair também esse final de semana. Na segunda-feira, Tombense e Botafogo. Tombense só a vitória interessa para continuar brigando por vaga no G8. E o Botafogo vai defender a liderança, não pode vacilar, que de repente pode perder a liderança nessa rodada. E também na segunda-feira, a Ferroviária, a única invicta da competição, terceira colocada, pega o Volta Redonda, que é o quinto. Ferroviária 33 pontos, Volta Redonda 31. Os dois estão classificados, mas os dois almejam ficar em situações melhores lá na ponta de cima da tabela. Vou acompanhar tudo isso e na próxima terça-feira eu venho e esmiuço tudo para vocês. Certamente com mais classificados e certamente com mais rebaixados. Certo? É isso aí, forte abraço a todos. Até lá!